Vamos de vídeo realzão? Tô aqui no meio da faxina, terminei agora e não sei, me deu vontade de conversar com vocês, sabe? De ficar aquela coisa mais íntima de amigas. Simplesmente posicionei o celular aqui, tô aqui com roupa suja de faxina, mas vim falar com vocês. É isso. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha infância. Acho que pouca gente conhece e vai ser ótimo pra me apresentar para as pessoas novas e para as pessoas me conhecerem. Então eu vou deixar alguns fatos aqui, algumas coisas sobre a minha infância, de como ela funcionou, como ela foi. E talvez você se assuste com algumas coisas, mas eu quero te pedir pra você ficar tranquilo, porque tá tudo bem. Eu estou feliz, estou bem. Mas foram a experiência que eu tive e que eu preciso falar. Vai que tem alguém aí que tá precisando ouvir o que eu tenho a dizer. Tudo começou com separação dos meus pais, né? Eu morava em São Paulo, porque eu nasci lá em São Paulo, em Franco da Rocha. O meu pai era de lá, minha mãe conheceu ele lá, em igreja e tal. Ela andava muito em igrejas. E aí acabou conhecendo ele. E o mais bizarro é que eles se casaram justamente por causa de uma profecia falsa, de um falso profeta. Como isso funcionou? Simplesmente chegou uma profeta e falou assim pra minha mãe: olha, se você não casar com esse cara, Deus vai cobrar muito feio de você. Ele vai te fazer passar por coisas horríveis. Então você precisa casar com esse homem. Minha mãe era nova convertida, então ela tinha acabado de entrar na igreja, ela não sabia o que era uma falsa profecia, nem sabia que isso existia, né? Então ela tinha acabado de entrar na igreja, ela falou: cara, eu vou ter que casar com esse homem, porque Deus tá mandando, e se eu desobedecer, ele vai me cobrar. E ela foi lá e casou com ele. Meu pai sempre foi uma pessoa muito desequilibrada, né? Na adolescência dele ele usava drogas, então ele nunca foi uma pessoa muito equilibrada, muito certa, assim. E aí, óbvio que ele tava na igreja, tava convertido, então ele não usava mais drogas quando estava com a minha mãe. Mas ele era meio desequilibrado. Eu digo no sentido de ele ser muito ciumento, por exemplo, possessivo. A minha mãe precisava ficar nos cultos olhando pra baixo, porque se ela olhasse pro pastor que tava pregando, era motivo na certa de briga. Depois dela casar com meu pai, ela percebeu isso, né, que ele era muito ciumento. E ele tinha esse descontrole emocional. Eram ciúmes bem sério, né? Bem grave, porque ela não podia assistir um culto na igreja. Ela tinha que ficar olhando pra baixo, se ela olhasse pra cima pra ver o pastor pregando, era motivo de briga. Então, uma certa vez, quando eles estavam conversando, no final do culto, assim, sempre as pessoas conversam, né? E tal. E aí tava ele conversando com um amigo dele, né? Da igreja também. E aí ela tava com a cabeça baixada esse tempo inteiro, porque não podia olhar pro cara que tava falando com ele. E aí, quando ela levantou a cabeça, né, ela dizia que sentia muitas dores no pescoço, porque ela tinha que ficar olhando pra baixo. E aí, quando ela levantou a cabeça, ele viu que ela olhou pro homem que tava conversando com ele. E aí, ele deu um chute na canela dela. Depois desse dia, ela não conseguiu mais ficar com ele. Eu tinha 2 anos. Na verdade, ela fala que eu tinha 2 anos, mas eu acho que ela tá um pouco errada, porque eu tenho fotos do meu aniversário de 1 ano aqui na Bahia. E ela sempre disse que foi naquele momento que ela se separou e veio pra cá. Então, provavelmente eu tinha questão de 9 meses, 10 meses, assim, próximo de fazer 1 ano, porque o meu aniversário de 1 ano foi aqui na Bahia, sem o meu pai. Depois disso, ela decidiu não ficar mais com ele. Pediu pra minha avó, que naquela época era viva, hoje ela não é mais, pra ela mandar o dinheiro da passagem, porque ela não tinha, né, como, ela não trabalhava. E justamente não trabalhava porque foi o momento que ela parou de trabalhar pra cuidar de mim, né? E quem deveria trabalhar seria o meu pai. Mas o meu pai nunca gostou de trabalhar, então minha mãe passava muita necessidade comigo em casa. Ela saía pedindo comida pros vizinhos, assim. Ela tinha uma amiga que era vizinha dela, que eu inclusive conheci e tudo mais, então eu conheço ela, mesmo depois de adulta, eu já conheci ela. Essa vizinha que ajudava, né, minha mãe a meio que se alimentar, tipo, às vezes dava uma carne de hambúrguer, dava um ovo, pra gente poder almoçar, porque meu pai realmente não comprava nada pra dentro de casa, não provia nada pra dentro de casa, ele não cumpria o papel dele de provedor do lar, apesar de se achar, assim, o maior crente do mundo, sabe, o pregador, o obreiro. Também, né, por ele não comprar, não prover pra dentro de casa, muita coisa faltava pra mim. Então, eu não tinha sandália, não tinha roupa, faltava fralda ao ponto da minha mãe sempre ter que usar
panos em mim e lavando, tipo, panos, assim. Rasgava cobertores, rasgava lençóis e colocava em mim, porque ele não comprava fralda, não comprava nada. Às vezes, ele subia, porque assim, a casa da mãe dele, inclusive é onde ele mora até hoje, a casa da mãe dele é no mesmo quintal que a casa dele, que é basicamente um quarto só a casa dele. Então, nesse um quarto dele, assim, um cômodo, ele morava comigo e com a minha mãe. Hoje ele mora com a mulher dele, com a família, com o filho dele, nesse mesmo local. Então, basicamente, ele não provia pra dentro de casa. Então, ou ele ia buscar na casa da minha avó, que é a mãe dele, que mora no mesmo quintal, ou de algum dos irmãos dele, que também moravam no mesmo quintal. Então, é um quintal, assim, que tem várias casas, né? De pessoas, né, que moram. Eu acho que 4 casas, se eu não me engano. E então era basicamente assim a nossa vida, né? Até o momento que eu estive lá, que eu morei lá até os meus quase 1 ano, foi esse momento que eu tenho lá. Óbvio que depois a minha mãe voltou com ele, então eu tenho outra história pra contar de outros momentos que eu vivi naquela mesma casa. Antes desse episódio dele chutar a canela da minha mãe e ela se separar dele por conta desse motivo, e eu ter por volta de 1 ano, né? De 11 meses pra 1 ano por aí, teve uma questão de que eu fui quase sequestrada, que foi bem próximo desse momento aí, desse episódio. E aí, juntou essas duas coisas, foi o que acarretou no divórcio dos meus pais. Eu estava com minha mãe, e ela estava na igreja com o meu pai, tava nós 3 lá no culto e tudo mais. Então, minha mãe estava pregando nesse dia, e aí ela, sempre depois do culto, pelo menos naquela época, né, em São Paulo tinha muito isso, de depois do culto você pedir pro pregador orar por você, né? Ficava uma filinha lá de pessoas pedindo oração pro pregador. E foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela tava pregando pra um culto de mulheres, e aí depois do culto as mulheres pediram oração pra ela, ficaram lá filinha pra orar. E aí ela comigo no colo, e ele simplesmente falou: quer saber? Não vou esperar você fazer essa oração pra esse tanto de gente, não, vou embora. E a casa era um pouco longe da igreja, né? Então, minha mãe teve que voltar sozinha por volta de 10, 11 horas da noite pra casa comigo no colo. Na época de 2003, por aí. Então, era nessa época também que tava acontecendo algumas coisas do caso Evandro, que eu não sei se vocês lembram, mas o caso Evandro fala muito sobre isso. Sobre né, pessoas que roubavam crianças para tirar órgãos e sequestravam, no caso, crianças para tirar órgãos, vender, fazer rituais satânicos. Então, sim, era nessa época e eu estava em São Paulo. Na verdade, isso aconteceu no Brasil inteiro, tá? O caso Evandro não é em São Paulo, mas aconteceu no Brasil inteiro. Essa época aí desses criminosos que estavam roubando crianças para esse motivo. E iria acontecer a mesma coisa comigo. Eu quase fui sequestrada nesse dia porque o meu pai, ele não quis esperar minha mãe depois do culto e ela foi embora comigo sozinha pra casa, tipo, sozinha, 10, 11 horas da noite, com a criança no colo, com bolsa, né, com madeira, essas coisas, e bíblia, enfim. E andando, porque, né, naquela época não tinha Uber, não tinha nada, e não tinha condições de pagar um ônibus, né? Era tudo fora da realidade de hoje em dia, né? Era a realidade daquele momento, de 2003. Então ela foi andando pra casa e quando ela chegou, assim, no meio do caminho, ela avistou um carro. O carro veio em direção pra ela com 4 pessoas dentro. E nesse momento tentaram me pegar do colo dela. Uma pessoa que estava no carro, um homem, loiro, dos olhos azuis, branco, tentou me pegar do colo dela, me puxar a todo custo. Ela simplesmente colocou as mãos nele e falou: tá repreendido em nome de Jesus. Ela disse que na mesma hora o cara, sabe, desconfigurou e foi voltando assim pra trás de ré. Foi saindo de ré e entrou no carro de ré. E mandou todo mundo tocar o carro logo pra eles ir embora. E nesse momento, ela disse que chegou um casal, né, um homem e uma mulher que tava voltando também de um culto e ajudou eles a chegarem, ajudou a gente, no caso, a chegarmos até em casa. Levaram a gente até em casa. Então, depois disso, minha mãe já ficou tipo, cara, o cara com quem eu casei, o homem com quem eu casei, me deixou passar um perigo desse. Então foi um dos motivos aí que fez o casamento dos meus pais acabarem. Depois disso, teve, né, a situação que eu falei dele dar um chute na canela dela pra ela, foi o estopim. E ela pediu o dinheiro da passagem pra minha avó, que mandou o dinheiro
daqui da Bahia, onde eu moro atualmente, pra São Paulo, pra gente poder vir embora. Depois disso a gente veio embora, eu tive meu aniversário de 1 ano aqui, foi da Emília, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, depois disso eu fui crescendo aqui com os meus familiares, fui conhecendo, né, porque eu nasci em São Paulo, então eu não conhecia ninguém, não conhecia meus tios, não conhecia meus avós, primos, familiares, não conhecia ninguém, tinha nascido lá. E um tempo depois a minha mãe voltou com meu pai. Eles já tinham se separado no divórcio no civil mesmo, já tinha feito o divórcio, já tinha assinado, tava tudo certo. E aí, eles conversando, ligando, voltamos. Eu tinha por base de 4 anos. E aí, a gente ficou lá mais um tempinho, 1 ano por aí, e a gente voltou de novo, porque não deu certo mais uma vez o casamento, ele tava com o mesmo problema, passava muita dificuldade, ele não provia nada pra casa, ele só ficava em casa, jogado, dormindo até tarde. Então, ele não provia pra dentro de casa, a gente passava muita necessidade por causa dele. E não é necessidade pouco, é fome mesmo, sabe? Eu, uma criança, não ter lanches, não ter arroz, feijão, não ter uma mistura, uma carne pra comer, porque ele não saía pra trabalhar. E olha que em São Paulo é muito mais fácil de conseguir um emprego, principalmente pra um homem. Então, sabe, era realmente questão de não querer mesmo, de ser preguiçoso. Então a gente realmente voltou novamente pra Feira de Santana, pra Bahia. E depois disso, minha mãe e meu pai não voltaram mais. Nesse momento eles tinham casado novamente e aí foi lá que eles se separaram de novo no divórcio, no civil, no cartório. Então foram 2 casamentos aí pros meus pais, porque eles se separaram 2 vezes no civil. Nisso foi passando o tempo e minha mãe não estava mais na igreja assim tão firme como antes. Acredito que depois do casamento dos meus pais ter acabado, ela realmente, assim, não desviou, né, naquela época, não continuou mais indo pra igreja com a mesma frequência, nem com o mesmo propósito, não pregava mais e tudo mais. Foi aí que eu comecei a ter vários padrastos. Minha mãe sempre teve uma dependência emocional muito grande em homens, sabe? Então, era algo que, infelizmente, eu acabava sofrendo também junto com ela. Porque entrava e saía pessoas da minha vida. Um dos padrastos que eu tive foi, né, o pai do meu irmão, que veio depois, quando eu já tinha 6 anos, o meu irmão nasceu. Então, eu fiquei aí com ele, né, com meu padrasto dos meus 4 aos 6 anos até, né, o meu irmão nascer. E depois disso também, mas até o meu irmão nascer foi muito difícil pra mim, porque esse cara em especial, que é o pai do meu irmão, ele não gostava de mim. E eu não gostava dele. Mas, por ele ser o adulto da situação, eu esperava um pouco mais, né? A criança vai fazer birra, vai querer, poxa, eu quero que meus pais fiquem juntos. Porque, infelizmente, gente, a gente foi criado pra isso. A gente foi criado pra ser uma família, pra ter uma família. Qualquer criança que tenha padrasto, madrasta, vai sonhar claramente em ter os seus pais reunidos, em ter os seus pais juntos. Esse é o sonho de toda criança que tem pais separados. Então, é natural. E era o que eu queria. Eu ficava culpando muito minha mãe, falando, cara, você me separou do meu pai, você, desde sempre já começou aí os meus traumas. Você me separou do meu pai, você tirou ele de mim, e eu não lembrava e não sabia de tudo que meu pai tinha feito, de como meu pai era. Eu não conhecia ele. Eu até hoje não conheço, eu não sei qual é o suco favorito dele, eu não sei qual é a cor favorita dele, eu não sei se ele gosta de acordar tarde ou acordar cedo, eu não sei se ele gosta mais do domingo ou da segunda, eu não sei nada sobre ele, sabe? Eu não sei nada sobre ele. E naquela época, muito menos, eu só sabia tudo que minha mãe me contava, e na minha cabeça ela estava mentindo, ele era o bonzinho, o mocinho da situação, e ela tinha acabado com a nossa relação, me separando dele, porque é isso. Era isso que eu pensava, porque era sobre isso que eu tinha acesso, era só isso que eu podia ver. Eu não podia ver quem ele era de verdade, eu só podia ver o que ela falava dele. Esse pai do meu irmão, em especial, ele era muito infantil. E ele era muito mais novo. Então, ele tinha 20 anos, quando minha mãe já tinha 30. Então, era diferença gritante. E ele, como ele tinha 20 anos, ele agia como uma pessoa de 20 anos, né? E ele me provocava muito, me perturbava muito, ao ponto de eu não aguentar ficar perto dele. Ele me provocava, tipo, teve uma vez que ele me colocou em cima daquelas traves de gol, sabe? Ele me colocou em cima daquela trave lá e me deixou lá. Porque do lado da casa dele tinha um campo de futebol, e ele fez isso, me colocou lá em cima da trave e me deixou lá. Eu fiquei lá chorando, gritando, implorando pra ele me tirar de lá. E eu não sabia descer, e a trave era tipo 2 metros de altura.
E foi isso, sabe? Ele me provocava desse tipo, desse jeito. Ele não respeitava, não me respeitava. Era como se ele fosse, sei lá, um irmão mais velho. E não um cara que tá ali pra assumir o papel de um pai, sabe? De cuidar da família. Que não existia isso. Por isso minha mãe não entendia, né? Muitas vezes ele falou, olha, sua filha me deu dedo, sua filha me deu língua. E era mentira. E aí, por ele falar pra minha mãe ia lá e me batia, né? Me batia. Teve uma vez que ela me bateu de cinto, que pegou aquela fivelinha do cinto, sabe? Aquele ferro. E ficou roxo por dias. Porque ele mentiu. Ele falou que eu dei língua pra ele. E eu falei, cara, eu não dei. E ela não acreditava em mim, acreditava nele. E aí ela foi lá e me bateu porque ele falou. Então ele fazia esse tipo de provocação. E quando minha mãe tava me batendo, ele tava olhando pra minha cara rindo. Enquanto ela me batia, ele ria da minha cara. E era algo que, assim, era horrível pra uma criança de 4, 5 anos aguentar isso, ser provocada e, né, não ser respeitada. Aí foi seguindo isso, né? Quando o meu irmão nasceu, eles se separaram. Ele era uma pessoa também que não prestava, ele traía muito minha mãe. Traiu minha mãe grávida, inclusive. Inclusive, meu irmão tem um irmão da mesma idade que ele, com 3 meses de diferença apenas, justamente porque ele traiu a minha mãe grávida. Então, ele tinha basicamente 2 mulheres, duas namoradas. E engravidou as duas na mesma época. E hoje o meu irmão tem um irmão da mesma idade que ele, de outra mulher. É coisa, tá? E minha mãe era muito dependente emocional dele. Muito. Ela era louca, apaixonada por ele. Louca, louca, louca. Ele sumia toda sexta-feira e só voltava na segunda. Toda sexta-feira. E ela ficava chorando, ligando pra ele. E ia atrás dele, ia na casa dele, se humilhar, implorar pra voltar, implorar pra ele ficar com ela. E eu vendo tudo aquilo, eu já fui crescendo com a sensação de que, cara, homens não prestam, olha o que homens fazem. E eu comecei a odiar homens a partir daquele momento, vendo a experiência da minha mãe com um homem. Que era a primeira coisa que eu tinha visto, né? A primeira figura de um casamento, foi deles dois, né? Eles nunca foram casados, sempre namoraram apenas. Mas eu fui crescendo com aquela visão de casamento. Pra mim, casamento era aquilo ali. O que ele fazia e o que ela fazia. Uma ter louca, dependente emocional de um cara, e o cara maltratar, pisar, trair e tudo mais. Então, pra mim, aquilo era o casamento. Então, eu já fui crescendo com essa visão muito deturpada do casamento. Foi também na época que minha avó morreu. Minha avó morreu quando... Ai, eu vou chorar. Minha avó morreu quando meu irmão tava na barriga da minha mãe. E... eu tenho a sensação de que, se ela tivesse viva, eu não seria tão traumatizada como eu fui. Porque ela cuidava muito de mim. E ela fazia por mim o que ninguém fazia. Na verdade, meus avós, nessa época, eles eram meus pais praticamente, sabe? Porque a minha avó, ela brincava demais comigo. Minha mãe sempre tava longe, sempre tava ou namorando com alguém, ou indo passar alguns dias na casa do namorado, ou, sabe, longe de mim, ou trabalhando. Então, minha avó ficava mais comigo, minha avó não trabalhava, então ela ficava o dia inteiro comigo. E ela me ensinava muita coisa, muita coisa. Me ensinava a fazer comida, me ensinava a varrer casa. Ela comprou, inclusive, uma vassourinha bem pequenininha, daquelas que hoje em dia de hoje tem, pra me ensinar a varrer a casa. E aí ela me ensinava tudo, sabe? Ela me ensinava tudo, os deveres de casa. Ela era que me ensinava. A gente passava muito tempo assistindo, a gente assistia Procurando Nemo todos os dias praticamente. Então ela era aquela referência gostosa de acolhimento que eu tinha. Meu avô sempre foi o meu pai, né? Ele sempre me levou na escola, tava ali comigo e me ensinava as coisas do jeito dele, mas ensinava, né? Ele sempre foi muito, muito presente na minha vida e na vida do meu irmão. Ele é praticamente o nosso pai, assim. Ele é o pai que a gente não teve, porque meu irmão também não teve um pai presente, né? Mas meu avô foi o pai que a gente não teve, assim. Ele ia pra reuniões, me levava na escola, eu comprava tudo pra mim, tudo. Material escolar, mochila, tênis do ano pra ir pra escola, era só ele que comprava calça,
Ele comprava absolutamente tudo. Todas as nossas merendas, assim, pra gente comer de tarde, era ele quem comprava. Ele fazia tudo por mim. E aí, quando minha avó morreu, foi horrível, sabe? Horrível. Porque eu não tinha mais ninguém. Na minha cabeça, poxa, era a mãe que eu tinha, e agora quem vai ficar comigo quando minha mãe sair? Quem vai ficar comigo quando ela for trabalhar? Quem vai ficar comigo quando ela ficar atrás do pai do meu irmão? E eu me sentia muito sozinha. Minha avó me botava pra dormir, minha avó acordava comigo, me dava café. Minha avó me levava na escola, minha mãe me buscava na escola, minha avó, sabe, ela era minha mãe, praticamente. E quando ela se foi horrível, porque eu perdi tudo isso. E dali em diante, minha inocência de criança foi acabando, sabe? Eu comecei a entender que as pessoas morriam. Foi a primeira morte que eu tive, que eu, né, vi na minha vida. Então, foi ali que eu entendi que as pessoas morriam. E não voltavam mais. Depois disso, meu avô se casou novamente, né? Se casou não, começou a morar com outra mulher. E a gente não se dava bem. Eu fui crescendo, né, o tempo inteiro sem me dar bem com ela. E morava nessa casa eu, meu avô, meu tio, essa mulher que meu avô colocou lá, minha mãe e meu irmão, que também tava lá, né, tinha nascido. Logo depois que minha avó morreu, ele nasceu. Minha mãe tava grávida dele ainda de 6 meses, 7 meses, enquanto minha avó tinha morrido. Então foi horrível pra todos nós, né? Foi horrível. Minha mãe entrou na depressão profunda por conta da morte da minha avó. Nossa, a morte da minha avó, sabe, foi um divisor de águas na nossa vida, na nossa família. Foi realmente quando tudo era bom e depois quando tudo ficou tão ruim. Basicamente isso. Um tempo depois da minha avó morrer, né, meu avô foi lá, colocou outra mulher em casa e a gente não estava bem, era o tempo inteiro brigas. Brigas, muitas brigas. Eu cresci ouvindo e vendo muitas brigas do meu avô com essa mulher. Muitas, todos os dias eu via briga, todos os dias. Eu não passava um dia sem ver briga naquela casa. Né? E também do meu tio com os namorados que ele tinha da vez, da minha mãe com os namorados que ela tinha da vez. Então, era muita briga. Eu não cresci num ambiente saudável de forma alguma. Eram 3 casais, basicamente, em casa, né? Porque tava lá o pai do meu irmão com a minha mãe, ou logo depois disso, que eles se separaram, minha mãe com qualquer outro namorado, aí o meu tio com namoradas e várias namoradas, e meu avô com essa mulher. Então, era 3 casais brigando e eu e o meu irmão tendo que presenciar tudo isso. Então, crescemos ouvindo briga, crescemos vendo agressões, crescemos vendo, sabe, traições. Foi isso, sabe? Esses foram os meus espelhos de relações. Por isso se entende também porque eu escolhi tão mal o meu primeiro namorado. Mas isso é história para o outro vídeo. Quando eu tinha uns 8 anos, por aí, foi quando minha mãe olhou pra minha cara e falou: olha, a gente vai pra São Paulo. Eu não aguento mais você gritando e esperneando e falando quanto seu pai é bom, maravilhoso e eu não presto. E eu que acabei com a vida de vocês em separar vocês dois. Então a gente vai lá pra você ver como ele é. Aquilo foi uma loucura pra mim, sabe? Porque eu tava desde os meus 4 anos na Bahia. Então eu tava, cara, eu vou ver o meu pai, eu finalmente vou conhecer ele. Porque até então, naquele momento, eu nem lembrava como era o rosto dele. Então foi ali que eu fui conhecer o meu pai. E foram as piores coisas que eu fiz na minha vida. E assim que eu cheguei lá, eu tava naquela expectativa de, cara, é o meu príncipe encantado, sabe? É o meu pai. Eu sou a princesa dele, ele vai cuidar de mim, a gente vai ser muito feliz, ele vai brincar comigo e tudo mais. E minha mãe me deixou uma semana na casa dele. Ela falou: olha, eu vou te deixar lá 7 dias na experiência pra você ver quem é ele, como ele é. E aí, depois eu vou buscar você depois desse dia. Eu tinha 8 anos. Foi uma decepção enorme. Enorme. Ele não parava em casa. Nesses 7 dias eu vi ele pouquíssimas vezes. Eu dormia na casa da minha avó, que era no mesmo terreno. Ficava o tempo inteiro na casa da minha avó, com os meus primos, minhas tias. Mas com ele eu não ficava, porque ele realmente não se importava, sabe? Ele simplesmente, ai, não tô nem aí que eu não vejo minha filha há não sei quantos anos. Vou fazer o que eu tenho que fazer, viver minha vida e é isso. Tá? Ela tá aí, quando eu quiser eu desço aqui, vejo ela e vou embora.
Eu imaginava que ele iria me levar pra sair, que ele ia me levar no shopping, que ele ia sair comigo, brincar comigo, passar um momento brincando comigo. Todas essas coisas que eu via em filmes encantados, sabe? Em filme infantil. E nada disso aconteceu. Eu cheguei lá, ele ignorava a minha existência, passava por mim, oi, bom dia, oi, boa tarde, e só. Teve uma vez que eu tava sem lanche, né, tava sem comida e basicamente minha mãe me deixou lá e falou assim, olha, ele vai se virar aí pra te dar alimentação, pra te sustentar aí por esses 7 dias, já que ele não te sustenta nunca, né, nunca te sustentou, nunca deu uma pensão, então vamos lá. E aí eu fiquei lá esses 7 dias e teve um desses dias que não tinha nada pra mim comer. Quem sempre me dava algum lanche era minha tia, né, que tinha filha basicamente da mesma idade. E aí eu fiquei lá. E quando eu fui pedir pra ele, olha, me dá R$1. Naquela época R$1 era muito, né? Me dá R$1 pra eu ir ali na vendinha comprar algum lanche pra mim comer. Ele disse que não tinha. Eu tava 4 anos sem ver ele. E ele nunca me deu nada. E quando eu fui pedir R$1, ele não tinha. Naquela tarde eu fiquei sem comer. Porque eu não tinha lanche. Porque ele não tinha como me dar lanche. E eu fiquei sem comer. Só vim comer à noite na janta. Depois disso eu entendi o que minha mãe tava falando. Deixa eu ver de novo. Depois disso eu entendi, né? O que ela queria dizer com você vai ver quem ele é. Ele realmente não se importa, gente. Ele é uma pessoa que não se importa. Ele não tá nem aí se eu estou passando fome, se eu tô morrendo, se eu tô com câncer. E tudo isso é real, comprovado, porque eu tive um câncer e porque eu já passei fome e pedi ajuda dele essas 2 vezes e ele não se importou. No próximo vídeo eu explico isso. Depois desse dia que ele fez isso comigo, eu entendi a minha mãe. E eu falei, entendi agora porque ela não queria que eu conhecesse ele e entendi porque ela falava tão mal dele. E foi aí que eu me joguei da escada lá da casa dele. Era uma escada enorme, que levava pra todas as outras casas que tinha lá no quintal. E eu tentei me matar naquele dia. Naquele dia eu simplesmente olhei pra mim e falei, que decepção saber que esse é o meu pai. Saber que eu tenho um pai assim. Foi aí que eu tentei me matar pela primeira vez aos 8 anos. Me joguei dessa escada, tive um leve acidente no braço, fui mostrar pra ele, ele também não se importou, não me levou no médico nem nada, ele só saiu, fui pra casa dele, que era no mesmo quintal, e eu fiquei lá com a minha avó, até minha mãe veio me buscar. Quando a minha mãe veio me buscar, ela me perguntou como tinha sido, e eu falei, cara, só quero ir embora. Só quero ir embora, eu só quero sair daqui. Depois disso, eu nunca mais quis ver ele. Depois desse dia, aos meus 8 anos, eu decidi que eu não tinha mais pai. Só tinha meu avô e minha mãe. A gente ficou morando em São Paulo por um tempo e foi um tempo muito difícil, foi questão de alguns meses, quase um ano na verdade. Eu voltei pra Bahia, eu tinha 9 anos, então foi quase um ano assim que eu passei lá. E foi muito difícil, porque naquela época o salário mínimo era tipo R$700. E a minha mãe trabalhava e eu ficava numa creche lá, tipo, não numa creche, né, numa casa de uma pessoa que cuidava de crianças. Ficava eu e meu irmão lá o dia inteiro e minha mãe só trabalhava. Então a gente malmente se via em São Paulo, né? Aquela correria de São Paulo. Eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém naquela cidade. E a escola era tudo muito difícil porque eu era nordestina, né? Tinha sotaque nordestino, pelo menos. Então eu falava véi, eu falava porta e não porta. Então muita gente me zoava por isso. E muitas meninas, né, na escola não queriam ficar comigo de forma alguma no recreio. Ao ponto de uma delas falarem, ó, se você me der a sua pulseira, eu deixo você ficar comigo no recreio. Aí no dia seguinte, se você me der aquele estojo, eu deixo você ficar comigo no recreio. E depois, se você me der aquele lápis, aquela caneta, aquela borracha, enfim, eu tinha que pagar para ficar no recreio com algumas amigas, porque ninguém queria ficar comigo. Justamente por eu ser nordestina, por eu ter um sotaque nordestino. Então muita gente perguntava, você passa fome? Lá na Bahia você passava sede? Lá na Bahia você tomava banho como? Lá na Bahia você tinha água? Enfim, o preconceito, né? Mais conhecido hoje como xenofobia.
Então eu não tinha amigos, não tinha ninguém, minha mãe tava sempre trabalhando, só era eu e meu irmão na casa de outros, que cuidava da gente. E essa mulher, inclusive, me botava por eu ser a mais velha, me botava pra cuidar de outras crianças. Então eu tinha que limpar cocô de um monte de criança. Ela só me dava essa função, tá? De dar banho nas todas as crianças. Então todo cocô eu que limpava. Xixi era ela, mas cocô, todo cocô era eu que limpava. Justamente por eu ser a mais velha nessa casa aí de cuidar de bebê. Minha infância foi essa, basicamente, né? Até eu vim pra Bahia novamente. E eu nunca terminei uma escola assim, quase nunca, pra ser sincera. Terminei uma escola na mesma escola, né? Terminei um ano na mesma escola. Era sempre metade do ano na escola, metade em outra. Metade do ano em São Paulo, metade do ano na Bahia. Minha mãe sempre ia e voltava milhares de vezes de São Paulo. Ela vinha pra São Paulo, se decepcionava, as dificuldades apertavam, ela voltava pra Bahia. Aí depois as dificuldades na Bahia apertavam e a gente voltava pra São Paulo. Minha vida foi assim, a infância inteira, a gente indo e voltando pra Bahia. Minha mãe sempre foi muito dependente emocional, então ela não conseguia ficar sozinha. Se ela terminava com um, ela já ia procurar outro pra, sei lá, dar aquele carinho, aquele amor, aquele afeto que ela queria e não encontrava. Eu vou terminar de contar essa história no próximo vídeo, esse é o que é o parte 1. Se você quiser a parte 2, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário pra eu saber se você quer realmente, e aí eu venho aqui e posto. Um beijo e até o próximo vídeo.